Olá a todos, eu sou a Ana Santos e este é o meu podcast. O Planety foi um projeto pensado para colocar à disposição de todos conhecimento e ferramentas para viver uma vida mais equilibrada e saudável, sem fundamentalismos ou mudanças radicais. A reeducação alimentar e de estilo de vida e o desenvolvimento pessoal são processos interligados e morosos. É uma construção diária e aqui vais encontrar muita informação a par da minha experiência pessoal e de alguns convidados sobre o que é isto de procurar uma vida mais harmoniosa em múltiplas vertentes. Muito obrigada por estares desse lado. Deixa-te levar durante os próximos minutos e boa viagem! Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio. Hoje vou falar-vos sobre rotinas, sobre a importância de termos rotinas saudáveis para conseguirmos atingir um estilo de vida, conseguirmos ter um estilo de vida mais saudável e atingir assim uma melhor saúde a todos os níveis. Então, é importante efetivamente, as rotinas não devem ser, têm um lado positivo e um lado negativo, então eu nos quero falar um bocadinho sobre isso, mas as rotinas não devem ser de alguma forma castradoras da nossa evolução, do nosso crescimento, mas efetivamente elas são importantes e são fundamentais para estruturarmos aquilo que são as pedras basilares da nossa saúde. Há, de facto, procedimentos, comportamentos, se assim quiserem chamar, que nós devemos ter por rotina e por rotina diariamente. Obviamente que não podemos comparar, e isto é muito importante esclarecer logo desde o início, nós não devemos comparar aquilo que são as minhas rotinas com as rotinas de uma pessoa que tenha um padrão de estilo de trabalho ou que tenha horários completamente diferentes, tenha um padrão familiar diferente, porque todos somos seres individuais e únicos. Agora, devemos conseguir encaixar de forma regular e rotineira alguns comportamentos no nosso dia-a-dia, independentemente do estilo de vida que temos, do tipo de trabalho que temos, do contexto familiar em que vivemos, enfim, das múltiplas variantes que depois cada um de nós pode ter. Há alguns comportamentos que devem ser transversais a todos nós. Então, em termos de rotina, no meu caso concreto é muito importante e eu sinto que se olhar para trás assim 10 anos, eu sinto que muita coisa mudou na minha rotina diária, nomeadamente ao nível da rotina matinal. Eu sempre gostei de me levantar cedo. Eu nunca dormi até tarde, nunca gostei muito de fazer noitadas e sinto que cada vez mais é importante para mim começar o dia bem cedo e há algumas rotinas que eu gosto muito de ter pela manhã e que fazem a diferença naquilo que depois é um dia melhor ou pior, por assim dizer. Então, para mim é muito importante, como já vos disse, levantar cedo. Eu gosto de me levantar, tipicamente se eu não tiver ninguém que me faça levantar ainda mais cedo, que muitas das vezes acontece, mas se eu tiver uma noite de sono tranquila e se tudo estiver a correr mais ou menos de forma normal, entre aspas, se é que se pode dizer que há alguma coisa normal a partir do momento em que se tem filhos, mas se eu tiver assim uma noite normal, tranquila, eu gosto de me deitar cedo também. Acho que a rotina matinal começa muito no dia anterior, na preparação que se faz dessa mesma rotina no dia anterior, e portanto eu gosto muito de me deitar cedo, e cedo é cedo mesmo, é tipo 9h30, 10 horas, eu gosto muito de me deitar a essa hora, e depois gosto de despertar sem despertador, detesto acordar com despertadores, e gosto de acordar tipo 5h30, 6h. E a essa hora levanto-me, faço a minha higiene diária e depois gosto de fazer algum tempo de meditação, pelo menos 10 minutinhos, gosto muito de fazer, e depois gosto de praticar yoga logo pela manhã. Para mim é a melhor altura do dia. Eu gosto de ver o nascer do sol, gosto de ver o dia a clarear e de fazer a prática nessa altura. Depois, se tiver tempo, depende sempre um bocadinho depois das horas em que começo a trabalhar, se tenho que fazer mais ou menos coisas logo ao início da manhã, mas se tiver tempo, idealmente eu gosto de ir ao ginásio logo tipo 7h30 da manhã,
ficar logo com a minha atividade física também despachada, entre aspas, ou então fazer uma caminhada logo pela manhã. Depois disso, entretanto, tomo um pequeno almoço, se tiver que praticar atividade física, apesar de há neste momento imensos estudos, e é uma das coisas que nós queremos falar um bocadinho mais à frente, e sobre os quais me quero conversar um bocadinho mais daqui a algum tempo, sobre a importância do jejum. Ainda não estou muito à vontade de falar dessa temática, porque ainda estudei pouco sobre isso, mas uma coisa é certa, eu neste momento não posso fazer jejum porque estou a amamentar, mas efetivamente há benefícios. Eu neste momento não faço e, portanto, não faz parte da minha rotina. Portanto, eu quando acordo, eu tipicamente depois da prática de meditação e de yoga, eu tomo um pequeno almoço. O pequeno almoço também varia sempre de dia para dia, daquilo que consigo preparar no dia anterior, mas é muito à base de panquecas ou papas de aveia, às vezes pão, mas cada vez menos pão. Também vos vou falar um bocadinho sobre isso daqui a algum tempo. Um batido verde e café sempre, eu tomo sempre um café logo de manhã e acho que é isso, bastante hidratação e um batido que já contempla praticamente tudo, alguma proteína vegetal, legumes, fruta, e depois tem sempre algum superalimento, ou tenho spirulina, tenho maca, pronto, enfim, depende um bocadinho. Depois também vos vou falar um bocadinho mais sobre estes shots verdes matinais, mas a minha rotina, em termos de pequeno almoço, vai muito à volta disso. Então, em termos de despertar, eu gosto de despertar com o tempo. Até aqui, sei lá, uns 10 anos atrás, eu olho para trás e estava a pensar um bocadinho nisso antes de gravar. Eu olho para trás e as minhas manhãs eram meia hora. Ok, é certo que eu não tinha filhos e, portanto, aí a dinâmica muda completamente, mas é perfeitamente possível fazer esta dinâmica com filhos, mesmo com filhos bebés, ok? Que é o meu caso. Eu não deixei de praticar yoga nem meditação, aliás, intensifiquei a prática durante a gravidez, durante o primeiro ano de vida da minha bebé mais velha, intensifiquei a prática. O que eu faço é levanto mais cedo, quando a casa está toda a dormir e eu estou levantada e estou a praticar, porque é a única altura em que eu tenho algum silêncio em casa. Às vezes é certo que sou interrompida, também já não fico tão frustrada como ficava. Aliás, a meditação serve para me focar mais, trazer mais atenção a mim própria e, portanto, não fazia qualquer sentido eu ficar muito irritada, que às vezes acontecia quando a prática era interrompida, porque eu chorava, porque eu precisava parar. Portanto, agora, se isso acontecer, está ok. E se eu puder, depois continuo, retomo. Se não puder, acabo por ali. Há dias que eu consigo estar mais tempo, dias que consigo estar menos tempo e está tudo bem. Mas, de facto, eu preciso desse tempo sozinha, só comigo, para conseguir organizar o meu dia, para conseguir alinhar as minhas ideias. Isso é fundamental para mim, para aumentar o meu foco e para que depois o dia seja muito mais produtivo. Então, em termos de traços gerais, para mim é fundamental começar o dia bastante cedo e começá-lo sozinha. Nesse aspecto sou um bocadinho bicho do mato e gosto mesmo de começar sozinha, porque para mim não faz muito sentido praticar meditação, por exemplo, em grupo. É um processo muito pessoal, muito introspectivo, e eu fazer esta rotina diariamente sinto que aumentou imenso o meu foco e mudou imenso a minha vida nos últimos tempos. Então, claro que para tudo isto funcionar, tenho que planear tudo no dia anterior, ou grande parte desta rotina tenho que planear no dia anterior, tenho que deixar logo a mesa do pequeno almoço preparada, deixar tudo à mão, também para não fazer barulho, não despertar a casa, porque se eu fizer barulho sei que todo este momento vai deixar de existir, e portanto eu deixo logo tudo preparado. Se tiver que treinar, deixo logo o equipamento à porta, prontinho para sair em silêncio e para não interromper nem ser interrompida. Depois, conseguindo fazer esta rotina, claro que quando
a casa desperta, por assim dizer, eu já estou mais que acordada e já consigo estar muito mais disponível para receber as minhas bebés e para estar em família. Pronto. E tornou-se também muito mais fácil, como dizia a dizer aqui, mais ou menos há 10 anos atrás, eu demorava meia hora entre despertar e sair de casa, que era o tempo de desmamar, tomar um duche e comer qualquer coisa e saía. E eu não tinha minimamente, depois acabava por treinar sempre ao final do dia e não praticava yoga diariamente, também não praticava meditação diariamente portanto, isso acabava dar, por me dar mais tempo para estar na cama, mas acabava por não me dar uma vida de maior qualidade. Eu sempre gostei de me deitar cedo, mas efetivamente acho sem dúvida que este é assim a melhor conjugação de horários que eu tenho conseguido e que me permite fazer aquilo que para mim é prioritário em termos de qualidade de vida e de tempo para mim, eu consigo despachar logo isso durante a manhã e começo o dia muito melhor e muito mais disponível. E depois à tarde estou completamente disponível para fazer as rotinas da tarde já em família e tudo aquilo que for feito eu já o faço de uma forma muito mais prazerosa porque já não o vejo como uma necessidade da prática regular da atividade física, mas sim como um momento de estar em família. Portanto, depois tipicamente ao final do dia, aí já em família, fazemos sempre uma caminhada ou vamos com os bebés ao parque, mas isso já é muito mais flexível para mim, no sentido em que eu já não vejo aquele momento como a única hora que eu tenho para fazer qualquer coisa, porque senão o dia vai acabar e eu já não treinei, eu já não caminhei, eu já não fiz nada. Não, eu já deixei essa rotina feita até às 7h30 da manhã, mais ou menos, e portanto já consigo depois ter o resto do dia livre para o meu trabalho, para as minhas coisas e também para as rotinas familiares, como é óbvio. Assim, em termos de rotinas, é importante que, eu falei nisso no outro episódio, é importante que tenhamos quase na agenda uma obrigatoriedade de praticar atividade física. Não tem necessariamente que ser ir ao ginásio, não tem necessariamente que ser jogar futebol ou jogar pádel. Temos que praticar alguma coisa, temos que nos mexer. A única forma de nós mantermos a nossa saúde é efetivamente praticar atividade física regular. Para além disso, é fundamental que nós consigamos, para perder peso ou para manter o peso, que é uma preocupação cada vez mais transversal às diferentes faixas etárias, a única hipótese, não há dietas milagrosas. E então vamos falar um bocadinho sobre isso mais à frente. Isso não existe, ok? A dieta da fruta e da beterraba não existe. Porque isso não incute mudança de hábitos e, portanto, para nós conseguirmos ter uma alteração saudável e para conseguirmos adquirir hábitos de vida saudáveis, é fundamental que integremos na nossa rotina atividade física regular e boa alimentação. E nós só conseguimos manter ou perder peso se gastarmos mais do que aquilo que consumimos. Não há outra hipótese. Portanto, nós só gastando mais energia do que aquela que consumimos ao alimentar-nos, é que vamos conseguir ter perda de peso. Isto no caso das pessoas, obviamente, que procuram praticar atividade física para perda de peso ou para manutenção. Se nós começarmos a ter uma vida cada vez mais sedentária, se temos cada vez empregos que nos obrigam a estar mais horas por dia sentados, parados, imobilizados, então a única hipótese que nós temos é procurar mexer-nos de alguma forma, praticar atividade física e preferencialmente praticar algumas atividades ao ar livre, porque efetivamente, e em contacto com a natureza, porque efetivamente esse contacto é muito mais benéfico para o nosso sistema hormonal do que a prática em ambientes fechados. Portanto, sempre que possível devemos ir para o exterior e devemos praticar atividade física no exterior. Por isso é que eu gosto também tanto de caminhar e gosto de incluir essa rotina no meu dia-a-dia, porque sem dúvida o contacto com o exterior, o podermos estar ao ar livre
é muito mais benéfico, apesar de eu gostar imenso de ginásio, de gostar imenso de praticar atividade física em ginásio, mas a verdade é que é muito mais benéfico nós podemos fazê-lo no exterior. Portanto, se for possível, conjugar as duas. Se não, pelo menos fazermos uma caminhada de 45 minutos, 1 hora por dia, na rua, ao ar livre e de preferência no máximo contacto possível com a natureza. Em termos de rotinas, digamos assim, a minha rotina matinal é esta, a minha rotina de fim de dia também é mais ou menos esta, sendo que para eu conseguir ter estas rotinas, obviamente é preciso bastante organização e é preciso alguma preparação por detrás, como é óbvio. Eu não posso ficar à espera, se não tiver nada preparado para o pequeno almoço, eu não posso ficar à espera de conseguir fazer isto tudo, porque invariavelmente o pequeno almoço cá em casa é uma refeição como outra qualquer, em que nos sentamos todos à mesa, em que estamos à mesa mais ou menos 25 minutos, meia hora, e portanto normalmente eu como qualquer coisa para me conseguir, enquanto estou a fazer, antes de fazer a prática de yoga, ou logo imediatamente a seguir, enquanto a casa não desperta toda, e depois então tomamos o pequeno almoço em família, e isso é uma refeição como o almoço, como o jantar, comemos mais ou menos ao mesmo tempo. Então precisamos efetivamente de ter as coisas preparadas no dia anterior, de ter sempre fruta em casa, de ter sempre legumes frescos em casa, de ter sempre panquecas ou pão ou papas já previamente preparadas, papas de aveia normalmente já previamente preparadas, para depois conseguirmos conseguir fazer toda esta rotina e conseguir cumprir aquilo que efetivamente me dá prazer e ter algum tempo para mim. Depois, outra das questões que eu notei alguma diferença, ou bastante diferença, de há uns anos atrás para cá, é que em circunstâncias normais eu ficaria muito frustrada se não conseguisse cumprir todos estes passos. Nem todos os dias, aliás, agora com uma bebê ainda mais pequenina é difícil, estou agora a voltar à rotina, a esta rotina que eu gosto, que é a minha rotina, que eu gosto muito de cumprir. Nos últimos tempos foi difícil mantê-la. Eu nem sempre conseguia praticar. Yoga praticamente todos os dias eu fazia alguns asanas, até porque me dá bastante, me reequilibra bastante e me dá bastante tranquilidade, e eu procurava sempre fazer, nem que fossem 10 minutos, um quarto de hora, procurava fazê-lo, já não com a intensidade com que praticávamos a bebê nascer, mas tentei sempre, mesmo durante o primeiro mês, cumprir ali 10, 15 minutinhos de prática. A meditação era mais difícil, porque ela ainda não tinha horários estabelecidos e, portanto, era muito difícil eu conseguir ter ali algum momento em que eu sabia que ia estar completamente em sossego, mas passado o primeiro mês foi relativamente fácil começar a voltar a esta rotina matinal. Há uns anos atrás eu teria ficado muito frustrada se não conseguisse cumprir todo este plano diariamente, e neste momento aceito muito mais. Obviamente que se me perguntarem o que é que eu gosto mais, eu gosto muito mais de cumprir tudo isto, de conseguir treinar logo de manhã, de praticar yoga, de praticar meditação, de fazer isso tudo e ter este tempo diariamente para mim. Mas neste momento ainda não é possível e está ok. Pronto. Para mim é importante, sim, ir tendo estes momentos. É fundamental para mim ir tendo tempo para mim, mesmo durante a gravidez, depois o pós-parto imediato. É fundamental ir tendo estes momentos, ir tendo 10 minutos, um quarto de hora para praticar diariamente, fazer as minhas caminhadas, umas vezes sozinha, outras vezes acompanhada, mas foi fundamental desde o início. E uma das coisas que para mim foi muito importante em termos de recuperação pós-parto, mais até a nível emocional do que a nível físico, foi de facto manter sempre esta rotina. Felizmente eu pude começar logo a fazer caminhada assim que a bebê nasceu. Na semana imediatamente a seguir eu já estava a caminhar, não podia ainda praticar atividade física intensa, como é óbvio, mas ir mantendo alguma atividade é muito importante para mim em termos mais emocionais do que propriamente físicos. Depois, que outras dicas é que vos
posso dar assim para integrarem algumas rotinas saudáveis no vosso dia a dia? A força de vontade, o foco, o querer efetivamente atingir um determinado resultado. Eu acho que isso é fundamental, é importante. Há pessoas para as quais funciona muito bem o escreverem, o comprometerem-se com ok, eu vou escrever isto num papel que anda sempre comigo, que a partir de hoje eu vou acordar às X horas, que atenção, não sejam demasiado ambiciosos. Se são pessoas que tipicamente gostam de acordar tarde, que vos custa ter uma rotina mais matinal, tentem fazê-lo progressivamente, porque é de facto muito mais saudável termos uma rotina mais matinal do que uma rotina mais noturna. Mas não podemos de um dia para o outro querer mudar tudo. E portanto, se és uma pessoa que custa levantar da cama de manhã, que deixa-se o despertador tocar 3 ou 4 vezes, não queres começar amanhã a levantar-te às 6 da manhã, a ir correr, a fazer uma série de atividades, porque isso vai acabar por ser um bocadinho frustrante, porque vai chegar a um ponto em que provavelmente vai ser mais forte do que tu voltar a ficar na cama e voltar a entrar nessa rotina. Portanto, o meu conselho nestas situações é sempre ir incluindo passinhos pequeninos até chegarmos ao grande objetivo. Estabelecermos uma meta como objetivo e a meta pode ser tão simples quanto tomar um pequeno almoço saudável todos os dias de manhã e não comer o primeiro snack que aparece na máquina que está no escritório. Portanto, isso já é um objetivo incrível e louvável. Portanto, se conseguires atingir isso durante um mês, se conseguires cumprir isso durante um mês, já é ótimo. Depois, ao fim do mês, então, podes incluir, sei lá, meia hora de caminhada ou 15 minutos de alongamentos e de respirações. Integrar a prática de meditação é mais difícil sem o suporte, mas é possível. Há imensas meditações guiadas no YouTube ou noutras plataformas em que há aplicações também gratuitas que podem descarregar e foi um bocadinho assim que eu comecei a meditar de manhã. Portanto, eu já tinha essa prática incutida nas aulas de yoga, porque já pratico há algum tempo, como partilhei convosco, mas depois aquela rotina diária de praticar diariamente foi com meditações, querem aplicações gratuitas que eu ia descarregando e vendo o que é que funcionava mais para mim, e depois em vídeos do YouTube. Portanto, foi assim que comecei. E só mais tarde é que fiz de facto formação na área da meditação e que agora já estou um bocadinho mais autónoma nesse processo, sendo que há momentos em que ainda gosto, mais às vezes até por preguiça, gosto de voltar a fazer algumas práticas de meditação guiada, quando estou um bocadinho mais descentrada, quando passo muito tempo sem meditar, é mais fácil voltar ao foco. Para mim é mais fácil voltar ao foco com algumas meditações guiadas. Portanto, em termos de grandes objetivos de introdução de rotinas mais saudáveis na nossa saúde, aquilo que eu sugiro sempre, e é um bocadinho aquilo que eu faço, é tentar não incluir tudo de uma vez. Não foi de uma vez só que eu comecei a fazer isto tudo, portanto, não foi um dia eu acordava e tinha meia hora para tomar a ducha e sair de casa, e no outro dia eu estava a acordar às 5h30 da manhã e estava a fazer tudo e mais alguma coisa. Não, é um processo progressivo, leva tempo, precisa de reajustes em termos da nossa vida, do nosso dia-a-dia, e também em termos familiares, para quem vive em família. Portanto, tudo isso são processos que levam algum tempo e que nós não podemos ter a ambição de um dia para o outro fazer estas mudanças. O que é importante nós percebermos em termos daquilo que são rotinas saudáveis? É um bocadinho aquilo que falámos anteriormente, que vos falei anteriormente no outro episódio, sobre aquilo que são hábitos de vida saudáveis.
que é conseguirmos estabelecer uma boa rotina de sono, isso é fundamental, portanto conseguirmos estabelecer uma rotina diária em que nos deitamos e nos levantamos sempre mais ou menos à mesma hora, em que nos deitamos com o mínimo de estímulos possíveis, que vamos reduzindo progressivamente os estímulos no final do dia, que tentamos não ter contacto com ecrãs, não ter contacto com televisões, com outros equipamentos eletrónicos durante a última hora do dia antes de irmos para a cama, ter luzes pouco intensas no quarto, no sítio onde estejamos mais ao final do dia, ir reduzindo a intensidade da luz, reduzindo os ruídos, reduzindo os estímulos, não comer demasiado na última refeição do dia, portanto não ir para a cama com aquela sensação de afartamento, estômago cheio, não beber bebidas estimulantes e penso que não estou a esquecer assim de praticamente nada. Tentar manter uma temperatura equilibrada em casa, isso é mais importante agora durante o inverno e no pico do verão, portanto não tentarmos não estar ali com temperaturas muito extremas, nem muito frio, nem muito calor, porque isso obviamente não nos vai deixar ter uma noite de sono tranquila. E esse, em termos de sono, é importante mantermos esta rotina, porque de outra forma não vamos conseguir dar os sinais ao nosso corpo que precisamos ou melhor, que o corpo precisa para induzir o relaxamento e depois adormecermos e entrarmos nas diferentes etapas do sono. Portanto, logo por aí é importante mantermos uma rotina saudável de sono. Depois, em termos de alimentação, dependendo-se, e sei que neste momento é um tema super falado e, como vos disse, é uma das temáticas que quero estudar mais profundamente e que quero abordar mais à frente, a questão do jejum, que não é benéfica para toda a gente, que há perfis genéticos que de todo não estão adaptados ao jejum, ou que não respondem bem ao jejum, e depois há situações em termos de saúde que também não é recomendável a prática de jejum intermitente, mas para quem não faz jejum é fundamental termos uma rotina alimentar também mais ou menos rotineira, digamos assim. Ou seja, nós devemos comer mais ou menos à mesma hora todos os dias e devemos fazer uma ingestão em termos de quantidade de alimento mais ou menos equilibrada ao longo do dia, sendo que na última metade do dia devemos tentar comer progressivamente menos, porque também vamos depois entrar num processo já de maior relaxamento, que depois nos vai induzir o sono. Isto não é ir para a cama com fome, ok? Mas é não estarmos a comer comidas extremamente pesadas ao jantar. Basicamente é isto, é optarmos por refeições mais leves ao jantar e por refeições um bocadinho mais substanciais na primeira parte do dia, que tipicamente deveria ser onde devíamos gastar a maior parte da nossa energia. Para depois, isso tudo está interligado, como estou sempre a dizer, nós somos um só e, portanto, o nosso corpo também é um só e funciona em bloco. Portanto, todas as atividades que nós temos estão interligadas. Se nós comprometemos uma alimentação saudável, vamos comprometer o nosso sono. Se vamos comprometer o nosso sono, vamos comprometer os processos relacionais que temos com outras pessoas, no nosso local de trabalho, no nosso contexto familiar, pois acaba por nada funcionar. Portanto, o melhor é procurarmos uma harmonia dentro do possível, sem fundamentalismos, sem sermos radicais, mas procurarmos uma harmonia entre as diferentes vertentes do nosso dia-a-dia. Portanto, em termos de sono, é fundamental nós mantermos uma boa rotina, não termos assim grandes oscilações em termos de horas de deitar e horas de despertar. Alimentação, a mesma coisa, procurarmos fazer escolhas cada vez mais saudáveis, e as escolhas mais saudáveis começam no supermercado, quando nós vamos às compras, ou quando decidimos fazer uma marmita. Tipicamente eu sou super fã de marmitas, vamos falar imenso, porque é a forma de nós mantermos mais foco na nossa alimentação. É super difícil ir a um café e conseguir comer alguma coisa com qualidade e que seja efetivamente saudável. Portanto, é muito mais fácil nós, e mais barato também, adquirirmos os nossos próprios alimentos e fazermos os nossos próprios snacks e andarmos quase sempre com uma marmita atrás, que é o
me acontece, porque realmente é a forma mais fácil, podemos comer em qualquer lado, não temos constrangimentos de horários, de nada, portanto é a forma, para mim, é a forma que resulta melhor. Então, em termos de escolhas saudáveis, como vos dizia, de escolhas de alimentação saudável, como vos dizia, isso começa no supermercado. É importantíssimo nós fazermos boas escolhas quando vamos às compras. As boas escolhas, e vamos falar muito disso aqui para a frente, quero trazer também alguns exemplos de rotulagem para esclarecer aqui algumas questões que vão surgindo neste âmbito. É muito importante nós fazermos escolhas inteligentes na hora de ir ao supermercado. Fazermos escolhas certeiras e sabermos exatamente aquilo que queremos, não, claro, aquela dica típica de não ir ao supermercado com fome, e que é muito importante, mas mais do que isso é consumirmos comida de verdade, comida o menos processada possível. Se os legumes já vierem cortadinhos em um saco, já é desconfiar, vamos tentar comprar legumes inteiros, o alimento o mais intacto possível, o mais vindo da mãe natureza, da forma mais virgem possível. Isso é sempre o ideal. E consumirmos aquilo que são realmente alimentos de verdade, ok? Os alimentos processados, ultraprocessados, não são de todo uma boa opção. E são caríssimos. Se vocês virem o preço por quilo de uma bolacha, é caríssimo, relativamente ao preço por quilo da farinha, por exemplo, que dá para fazer essa bolacha. Claro que é preciso tempo, mas também é preciso muita organização e é preciso nós querermos efetivamente fazer boas escolhas, e as escolhas dependem exclusivamente de nós, apesar disso ser difícil de integrar, mas é verdade. Portanto, é sempre uma opção minha eu comer de forma saudável ou não comer de forma saudável, porque o comer de forma saudável não é caro, não tem que ser caro. Há opções bastante económicas para conseguirmos comer de forma saudável. Se compararmos a alimentação dita mais saudável, vinda diretamente da terra, da natureza, com a alimentação processada, nós vamos perceber que a alimentação processada, o preço por quilo é muito mais caro e não é mais saciante. Agora, claro que fazermos estas opções implica que tenhamos que passar tempo na cozinha, que tenhamos que otimizar, permite-nos otimizar desperdícios, efetivamente, em termos de desperdícios alimentares, reduzir imenso desperdício alimentar, mas sim, temos que passar mais tempo a cozinhar. É mais fácil abrir um pacote de batatas e colocar no tabuleiro no forno. Mas o preço por quilo do pacote das batatas que está pronto a assar é muito mais caro do que o quilo da batata normal, avulso, a granel. Tipicamente, devemos fazer as escolhas no supermercado. E mais para a frente, então, vamos falar um bocadinho sobre essas escolhas. Depois, em termos de outras rotinas, para além da alimentação e do sono, então incluirmos a prática de atividade física regular, e esta prática de atividade física, como já vos falei, deve ser marcada na agenda. É a única hipótese de nós não falharmos. Se não tivermos esse hábito incutido, é a única hipótese de falharmos o menos possível. É que isso seja uma tarefa que está definida na nossa agenda, da mesma forma que está a reunião A, B ou C, também vão ter que estar aqueles 45 minutos ou aquela hora que nós definimos para ir ao ginásio, para caminhar, para ir a uma aula de pilates, para ir jogar futebol com os amigos, não interessa. Portanto, a prática de atividade física, para se tornar rotina, se ainda não o é, então tem que estar incluída no nosso dia-a-dia. E nós, se assumimos para nós próprios que às 9 da manhã temos que estar no escritório e às 7 da tarde temos que estar a beber café com um amigo, então temos que marcar na agenda também que às 8 ou às 9 nós vamos estar a praticar atividade física. E da mesma forma que não faltamos às 9 da manhã a entrada no escritório, às 7 da tarde ao café com os amigos, também não podemos faltar às 9 da noite à caminhada ou corrida que decidimos fazer. Portanto, isso é muito importante, haver um compromisso e não nos boicotarmos a nós próprios e não arranjarmos sempre uma desculpa, porque muitas das vezes aquilo que nós estamos a arranjar são desculpas para não cuidarmos de nós próprios. E isto é terrível, porque fala muito sobre a falta de amor próprio, porque
se eu não consigo dedicar tempo a mim própria, então eu não vou ter a capacidade de dedicar tempo de qualidade a outros membros da família, ou amigos, ou ao meu trabalho. Depois, que outro tipo de rotinas são rotinas saudáveis, a manutenção de boas relações. Boas relações, seja boas relações laborais, boas relações familiares, no nosso círculo de amigos, com os vizinhos, com as diferentes pessoas com quem vamos convivendo no nosso dia-a-dia. Portanto, é fundamental não alimentarmos relações de conflito. Isto vai nutrir muito mais o nosso corpo espiritual. Agora, é inegável que se nós tivermos uma relação tensa no nosso local de trabalho, não nos vai apetecer ir trabalhar, não nos vai apetecer estar com aquela pessoa e é um calvário estar ali fechados naquele sítio 7 dias por semana ou 5 dias por semana, e criamos resistências que depois acabam por ser também resistências físicas, porque acabamos por ter manifestações físicas daquilo que é o nosso mal-estar diário. Portanto, é fundamental nós mantermos boas relações, nós pensarmos e trabalharmos as relações de uma forma o mais ampla possível, não só termos uma relação, um casamento feliz, uma relação, seja ela qual for, entre pares feliz, desculpem, mas mantermos todas as nossas relações, ou a esmagadora maioria das nossas relações, serem relações saudáveis e que nos aportam coisas boas. Portanto, se nós até somos super felizes em casa, ou com a nossa família, ou com os nossos filhos, ou com os nossos amigos, mas depois temos uma relação terrível no trabalho, ou num outro grupo em que estejamos inseridos, não faz sentido. Portanto, e é importante também pararmos e olharmos para trás e percebermos se o foco desse mal-estar está em mim ou está nos outros. Tipicamente o mal-estar está em mim, portanto é importante fazer um bocadinho essa análise e perceber porque é que esta relação me causa mal-estar. Parar para pensar e não estarmos naquele loop sistemático de ele disse isto ou ela disse isto, e ficarmos naquele ramo diário de eu já sei que isto vai correr mal porque isto está sempre a correr mal. Não. Vamos parar um bocadinho para pensar e perceber que o erro é meu, a interpretação é minha, ou pode ser minha, a interpretação daquele comportamento é sempre alguns dos meus valores. E, portanto, é importante nós pararmos e pensarmos como é que nós podemos mudar aquela relação. Ou se queremos continuar com este tipo de discurso interno, de eu não estou bem aqui, eu não me sinto bem aqui, então vamos andar para trás. Vamos perceber desde quando é que não te sentes bem aqui, desde quando é que não consegues estar de forma harmoniosa num determinado espaço ou num determinado ambiente com determinadas pessoas. E perceber que o erro, a parar e assumirmos de forma bastante humilde e muito difícil em muitas situações, que é dizer, ok, se calhar a culpa é minha, se calhar a responsabilidade é minha, porque a forma de interpretarmos os comportamentos dos outros tem muito mais a ver connosco do que a ver com outra pessoa. Tem a ver com os nossos valores, com os valores com que nós fomos educados, com os valores que nós temos incutidos e com aquilo que nós valorizamos na nossa vida. Provavelmente aquilo que para mim é um comportamento inaceitável, para outra pessoa é um comportamento perfeitamente aceitável, porque temos um conjunto de valores que são completamente diferentes. Portanto, a responsabilidade de um determinado erro ou de uma determinada falha, de uma relação falhar, não é do outro. Muito provavelmente é minha, porque é a forma como eu interpreto um conjunto de comportamentos que está a influenciar esta relação. Isto é fundamental para nós nos nutrirmos do ponto de vista emocional de forma saudável. A alimentação é fundamental, mas se nós depois estivermos envoltos em relações tóxicas, podemos estar muito bem alimentados e ter sintomas físicos terríveis. É importante nós pararmos e avaliarmos todas as áreas do nosso corpo, tudo aquilo que nutre o nosso corpo, seja de forma mais física ou mais emocional, mais espiritual. Portanto, é muito importante nós termos pessoas com as quais nos identifiquemos e que essas pessoas não sejam só aquele amigo de infância que é espetacular, mas nós só vemos uma vez no ano. Portanto, nós não podemos estar à espera de uma vez no ano nos sentirmos
bem e felizes e integrados numa comunidade. É importante que criemos redes mais físicas ou mais virtuais, mas que criemos redes de contacto que nos permitam estar bem a grande maioria do nosso tempo. Portanto, isso é fundamental. E depois, de facto, e só assim para terminar, porque eu acho que este episódio já é um bocadinho longo, é importante nós também percebermos ou diferenciarmos aquilo que são rotinas boas daquilo que são rotinas más. E quando eu falo de rotinas boas ou de rotinas más, é muito fácil de identificar isso, por exemplo, na alimentação. O que é uma boa escolha? É se eu escolho comer croissant folhado logo de manhã, claramente eu estou a fazer uma má escolha alimentar, mas se eu escolher um batido verde, cheio de legumes, todo espetacular, então eu estou a fazer uma boa escolha. E o que é? O que são escolhas boas e más do ponto de vista relacional, do ponto de vista mais emocional? É nós percebermos quando é que nos estamos a boicotar, quando é que estamos a criar crenças limitantes e quando é que estamos a criar relações, quando é que estamos a alimentar relações tóxicas. Isso é relativamente fácil de nós identificarmos, ainda que possa ser difícil de assumir, mas eu acho que é difícil de assumir, mas acho que é fácil de identificar. Quando já não nos sentimos confortáveis naquele ambiente, quando já percebemos quase instintivamente que as coisas não estão a funcionar, seja o ambiente qual for, então está na altura de nós pararmos e pensarmos um bocadinho sobre todo o processo. E depois, em termos de comportamentos, o que é que podem ser comportamentos que de forma rotineira nós adquirimos e que são tóxicos e que são limitantes? Quando tentamos ser muito controladores em relação a nós ou em relação aos outros, isso são comportamentos tóxicos que nos limitam imenso a nossa progressão, a nossa evolução, a nossa expansão, como seres únicos ou como individuais, ou depois também a nível familiar, a nível de trabalho. Portanto, se eu estou sempre mais preocupada em perceber se o outro... Há muito este padrão e que é muito importante nós estarmos atentos a eles, porque eu acho que em determinados momentos da vida todos nós acabamos por ser um bocadinho assim. Aquela pessoa que está muito preocupada com os outros é sempre desconfiar, porque tipicamente é uma pessoa que está muito preocupada com ela própria, mas que quer de alguma forma preocupar-se, ou que tenta preocupar-se com todos os outros à sua volta. E atenção que isto pode ser feito de forma completamente inconsciente, mas é importante nós estarmos atentos aos nossos comportamentos inconscientes, porque esses vão boicotar completamente aquilo que é o ato, a escolha consciente no nosso dia-a-dia, seja para coisas mais físicas, mais de alimentação, de prática de atividade física, seja depois nas questões mais emocionais e mais relacionais. Portanto, aquela pessoa que está tipicamente sempre a cuidar dos outros e que diz, agora nem sequer tenho tempo para pensar nisso, eu pensar em mim, não tirar meia hora por dia para pensar em mim, não nem pensar porque eu não tenho tempo para pensar nisso. Atenção, porque esse discurso interno pode ser de alguém que tem um perfil muito ansioso e, portanto, quer controlar tudo à sua volta, e a forma de controlar tudo à sua volta é tentar controlar o bem-estar de todas as outras pessoas e, portanto, garantir que todas as outras pessoas estão bem de saúde e fazem os check-ups todos e vivem de forma harmoniosa e têm relações muito saudáveis. E essa pessoa está ali tipo parabólica, a tentar socorrer tudo e todos, mas depois, na realidade, o que ela quer é garantir que tudo à sua volta está ali muito paradinho e tranquilo e que não vai acontecer nada que não esteja planeado. E, portanto, é uma pessoa que tipicamente quer controlar. E isto, mais uma vez, repito, isto é um perfil muito típico, mas que muitas das vezes não é consciente, e portanto é muito importante nós percebermos se temos esse discurso interno do não, eu estou aqui sempre para os outros. Não, então, e para ti próprio, porque não é egocentrismo, nós estamos também para nós próprios, não é estarmos só, mas é estarmos também para nós próprios, porque se nós não cuidarmos de nós próprios, nós não vamos conseguir cuidar dos outros. E eu estou sempre a repetir isto, mas é verdade. Só se nós estivermos em equilíbrio, em harmonia e aquele discurso do não, mas eu estou bem é quando cuido dos outros. Ok,
Mas uma pessoa que tipicamente está bem só a cuidar dos outros é porque precisa de ser muito cuidada ela própria. E, portanto, é muito importante também que as pessoas que estão em redor percebam esse tipo de comportamentos e estejam alerta para esse tipo de comportamentos e que possamos sempre trabalhar um bocadinho em comunidade e perceber que aquilo que eu preciso e aquilo que o outro precisa é estar desperto para estes sinais. Não só em nós, mas também nos outros. Portanto, é muito importante. É tão importante nós mantermos rotinas boas, rotinas saudáveis, como afastarmos e conseguirmos identificar rotinas que são menos saudáveis e comportamentos que são menos saudáveis. Isto é fundamental. Okay? Percebemos que há comportamentos que boicotam completamente ou podem boicotar completamente a nossa evolução, a nossa progressão, a nossa expansão, que no fundo é isso que os diferentes componentes do desenvolvimento pessoal, seja mais a nível físico, emocional ou espiritual, nos tentam dar. Nós tentamos, ou devemos tentar diariamente, ser uma versão um bocadinho melhor, ainda que isso pareça um bocadinho filosófico e utópico, mas é isto, nós devemos tentar evoluir a todos os níveis para termos uma vida cada vez mais equilibrada, cada vez mais plena de saúde emocional, física e espiritual. E, portanto, estes comportamentos devem nos servir de alerta, da mesma forma que, se nós tivermos um comportamento muito obsessivo relativamente às nossas rotinas, de ser super saudável, isso também deixa de ser saudável. Okay? Se nós não comemos mesmo absolutamente nada que nos possa fazer um bocadinho menos bem, e se isso interfere com as nossas crenças e com os nossos valores mais a nível emocional, então é importante também estarmos atentos, porque isso também deixa de ser saudável. Se nós temos uma rotina tão fixa de exercício físico que não nos deixa margem para ter convívio familiar ou com amigos, ou seja, com quem for, isso também não é saudável. Portanto, tudo deve ser visto numa perspectiva de equilíbrio e todos os contextos, e nos diferentes contextos da nossa vida, quer a nível profissional, pessoal, nós devemos procurar manter o equilíbrio. Portanto, manter o equilíbrio é termos rotinas, mas não sermos escravos dessas rotinas. E se houver um dia em que eu não consiga fazer toda a minha prática matinal, aceitar que está tudo bem e que o dia vai correr bem na mesma. Se eu gostava mais de ter feito, claro que sim. Se eu gostava mais de, ao final do dia, ir diariamente caminhar em família, claro que sim. Mas se há um dia que está a chover torrencialmente, está tudo ok, não podemos sair de casa, mas vamos alterar os planos e está tudo bem. E saber lidar com isso de forma cada vez melhor. E acho que esse para mim tem sido um grande desafio, que felizmente tem vindo a ser cada vez mais superado. Mas eu acho que é um bocadinho essa a mensagem que eu vos queria deixar hoje, é termos a atenção que é importante mantermos rotinas saudáveis, é importante tê-las por rotina, isto é, que a grande maioria dos nossos dias seja assim, mas não sermos escravos delas e estarmos também muito atentos àquilo que são a integração de novas rotinas no nosso dia-a-dia, por um lado, e tentarmos não ser tão ambiciosos ao ponto de querermos tudo do dia para a noite, porque depois não vamos conseguir e vamos ficar frustrados e entramos ali numa roda de frustração que às vezes é difícil abandonar. Por outro lado, estarmos atentos a alguns sinais que possamos ter ou que as pessoas à nossa volta possam ter, de não estarmos a cuidar tão bem de nós. Porquê? Porque é que eu estou a deixar neste momento de cuidar tanto de mim? Porque eu posso ter um bebê pequenino e no primeiro mês é super difícil acertar horários, mas eu tenho que estar bem, portanto tenho que ter algum tempo para mim, nem que sejam 10 minutos por dia. Portanto, é importante nós irmos estando alerta para este tipo de comportamentos, quer sejam os muito saudáveis ou os nada saudáveis. Isto diz muito sobre o nosso amor próprio, sobre o tempo, sobre a qualidade de vida que nós queremos ter, sobre o tempo de vida que
que nós queremos ter, no fundo é um bocadinho isso, parece assim muito radical e muito cru, mas é isso, se nós não cuidarmos de nós, então nós não estamos a gostar de nós, não gostamos de viver, não gostamos, não sei, pronto, é fazermos um bocadinho estas leituras e percebermos, pararmos, e para isso eu acho que a meditação é incrível, é fazermos parar, fazermos abrandar um bocadinho e percebermos qual é que é o caminho daqui para a frente e percebermos se este é o caminho que nós queremos tomar, se há algumas rotinas que gostaríamos de incluir no nosso dia-a-dia, se há algumas rotinas que gostaríamos de deixar, alguns comportamentos que gostávamos de abandonar e porquê, e fazer um bocadinho esta avaliação, porque acho que é sempre quando paramos e pensamos um bocadinho mais em nós que progredimos e conseguimos evoluir de forma mais completa e que as nossas relações à nossa volta também, todas elas ganham com isso, quando nós crescemos emocionalmente, todos à nossa volta acabam por beneficiar com esse crescimento, porque há sempre reajustes, nem sempre é imediato, nem sempre é claro que as pessoas vão entender logo as nossas mudanças de comportamento, mas às vezes acabamos por espelhar algumas alterações comportamentais que as pessoas à nossa volta deveriam ter e que acabam por valorizar também, e podemos nós também olhar para o lado e perceber como é que aquela pessoa cresceu, como é que aquela pessoa evoluiu, como é que progrediu, como é que chegou a determinado objetivo e percebemos quais são as rotinas que integrou no seu dia-a-dia, e vamos ver que muitas das vezes foi a integração de uma rotina mais equilibrada, mais saudável, com horários de trabalho mais regulares, mais coordenada e mais harmoniosa em termos de contexto familiar ou comunitário em que a pessoa viva, que a faz chegar a determinados objetivos, e é muito interessante irmos estando atentos a isto. Era um bocadinho isto que eu vos queria falar hoje, sobre as rotinas, quaisquer dúvidas, quaisquer informações algumas dicas, alguns contactos que queiram, estejam à vontade para perguntar nos comentários, para perguntar no Instagram, se calhar é a forma mais fácil de vos responder, ou mais rápida pelo menos, e espero que gostem e que pensem um bocadinho nisto, sobre quais são as vossas rotinas, o que é que gostariam de integrar ou de retirar do vosso dia-a-dia.